Paz do Senhor, irmãos, bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente vai começar o nosso estudo sobre o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. E a gente vai dividir esse estudo em duas partes. A parte 1, que ocorrerá hoje, e semana que vem, a parte 2 desse estudo. E Mateus é um evangelho muito especial. É o mais conhecido de todos, o mais famoso. E um teólogo inglês chamado Michael Green ousou dizer que esse foi o evangelho mais citado entre os pais da igreja. Mateus é o evangelho que vai mostrar Jesus como Messias. E aqui é algo muito interessante, porque quando a gente fala Jesus Cristo, a gente utiliza a palavra Cristo como nome próprio. Mas na realidade, na época de Mateus, Cristo era um título, que no hebraico significa Messias, que na nossa língua seria ungido. E Mateus quer mostrar que o ungido de Deus, o prometido pelo Senhor, é Jesus. Messias, Jesus são a mesma pessoa. E por isso hoje em dia a gente fala Jesus Cristo, Jesus o Messias, hoje como nome próprio. Mas na época, os judeus aguardavam com grande expectativa saber quem seria o ungido do Senhor, quando ele viria. E Mateus é o evangelho que vai mostrar Jesus como rei, Jesus como ungido de Deus. Bem, a gente sabe que Mateus foi um discípulo de Jesus. Ele foi chamado por Jesus para ser um evangelista. Mas antes ele era um publicano, um cobrador de impostos. E ele foi chamado para essa grande missão. Deus transformou a vida de Mateus. Uma profissão antes tomada pela corrupção, mas fez de Mateus um grande instrumento nas mãos dele. E o que a gente vai estudar hoje, primeiramente, é como o livro de Mateus é o elo entre os dois testamentos da Bíblia. A gente tem Antigo e Novo Testamento. Mas é muito interessante onde o livro de Mateus está localizado nas nossas Bíblias. Quando a gente abre lá em Mateus, a gente vai justamente na página após daquela que diz Novo Testamento. Mateus é o evangelho que está entre essas duas partes. E ele não foi colocado ali por acaso. Mateus é o que vai unir, o que vai entrelaçar esses dois testamentos. Porque, na realidade, não é só o Novo Testamento que fala a respeito de Cristo, mas toda a Bíblia. Desde lá de trás, a gente vê Cristo sendo proclamado e prometido por meio das profecias dos profetas. A Bíblia não é um livro de histórias desconexas que foram simplesmente unidas para constituir esse conjunto literário. Não. A Bíblia é, na realidade, uma única narrativa. Toda ela, de capa a contracapa, é sobre Jesus. E o grande objetivo de Mateus, mostrando Jesus como Messias, Jesus como ungido de Deus, como prometido ao povo de Israel, é mostrar que, na realidade, ele não é uma figura nova que apareceu. Ele é aquele que foi prometido muito tempo antes. E aquele para o qual todas as histórias, inclusive aquelas do Velho Testamento, apontavam. Por exemplo, em Gênesis, quando a gente vê o relato de Adão e Eva, aquilo não é simplesmente a história só do primeiro casal. Aquela história também aponta para Cristo. A gente conhece Gênesis 3, que Deus fala que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Mas também nos ensina uma lição. Aquele casal não passou no teste de obediência do jardim.
Mas muitos anos depois, Jesus esteve no jardim do Getsêmani, passou pelo teste, sendo obediente a Deus até o fim. Abel aponta para Cristo, alguém que foi morto inocentemente, sem ter culpa alguma, mas o sangue de Cristo clama não pela nossa condenação, mas pela nossa justificação. Abraão aponta para Cristo, alguém que foi chamado para sair do seu conforto, para sair da sua habitação, do lugar em que estava acostumado, para iniciar uma longa jornada e para formar um novo povo, o povo de Deus. Da mesma maneira, Jesus saiu lá dos céus e veio à terra para formar o povo de Deus. Agora também com os gentios que crescem nele, não somente com os judeus. Isaac aponta para Cristo, aquele que foi oferecido no monte ao Senhor, só que Cristo não só foi oferecido por Deus, mas foi sacrificado até o fim, até o último fôlego de vida. Jacó aponta para Cristo, alguém que recebeu o castigo naquela luta com Deus, para que nós só recebêssemos agora a marca da graça, a ferida da graça. A vida de Esther também aponta para Cristo, porque ela se arriscou não ter mais o seu palácio terreno, mas Cristo abriu mão dos céus, ele abriu mão de toda a sua glória para salvar o seu povo. Jonas aponta para Cristo, aquele que foi lançado à tempestade, para que dela nós fôssemos retirados. Então, todo o Velho Testamento aponta para Cristo. O tabernáculo aponta para Cristo. Os sacrifícios no templo, o cordeiro pascal, a arca da aliança, a presença de Deus, o sábado. Tudo aponta para Cristo, porque toda a Bíblia é sobre o Senhor. A Bíblia não é um conjunto de histórias desconexas. E Mateus faz questão de explorar o Velho Testamento e mostrar como toda a Escritura Sagrada fala de Jesus. Inclusive, as promessas sobre Jesus. A gente tem esse texto muito interessante em Mateus 1, versículos 22 e 23, que diz assim: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. O que chama a atenção nesse texto é que Mateus fala para que se cumprisse. Mas vamos lá, qual é o contexto desse versículo aí? Bem, em Mateus 1, ele vai falar sobre como José estava se sentindo antes do nascimento de Jesus. Com Maria grávida, ele sentiu frustração, porque ele esperava se casar. Maria estava prometida a ele, mas ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E como ele lidaria com essa situação? Ele que era um homem justo. Então ele pensou, bem, eu até poderia colocar Maria à vergonha pública. Ela poderia ser apedrejada por estar grávida antes do casamento. Mas ele era um homem íntegro e ele falou, não, eu vou desmanchar esse casamento em segredo. Eles estavam noivos. Mas antigamente, o noivado tinha um peso já de praticamente casamento, já de contrato. Então, ele decide, em secreto, desmanchar o casamento. Mas então ele sonha e um anjo aparece a José e fala, José, toma Maria como tua esposa, porque o que dela está sendo gerado vem do Espírito Santo. Então, Mateus fala, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Esse texto, a virgem conceberá, está lá em Isaías 7,14.
Então, Mateus é aquele que vai mostrar. Isso aconteceu exatamente dessa forma, para cumprir aquilo que o profeta Isaías falou. E não só nesse pedaço de Mateus a gente vai ver esse uso de para que se cumprisse, mas em todo o livro, todo o Evangelho de Mateus, ele vai citar o Antigo Testamento. É o Evangelho que mais cita o Antigo Testamento. E são inúmeras citações, sem contar com as alusões ao Antigo Testamento. Tem um comentarista batista muito renomado, chamado Wisby, e ele contou pelo menos 129 citações ou alusões ao Antigo Testamento feitas por Mateus. Não só por Mateus, mas também com a própria figura de Jesus declarando partes do Antigo Testamento. Então, é um evangelho muito rico, é um evangelho muito especial. E Mateus cita tanto o Antigo Testamento porque o público-alvo dele eram os judeus. O que é até irônico da gente pensar. Mateus, um publicano, um cobrador de impostos que não tinha uma boa reputação, sendo evangelista escolhido por Deus para levar as boas novas para os judeus. Como Deus faz as coisas de maneira que muitas vezes a gente não entende, muitas vezes parece estranho para o mundo. Deus pode fazer de nós instrumentos dele para pregar as boas novas, mesmo com todas as nossas limitações. Ele tinha uma má reputação, mas Deus fez dele um grande evangelista. Então, Mateus vai citar exaustivamente o Antigo Testamento. Mateus cita Miqueias, Isaías, Zacarias, Oséias, Salmos, Êxodo, Deuteronômio, Jeremias, diversos profetas, ele vai constantemente estar citando. E ele tem o objetivo de revelar Jesus como rei à luz da palavra. A gente aprendeu aqui nos domingos anteriores que cada evangelista vai ter um objetivo, uma perspectiva a respeito de Jesus sendo destacada. E cada evangelho vai se complementando com o outro. Por exemplo, o objetivo de Mateus é mostrar Jesus como rei. O objetivo de Marcos é mostrar Jesus como o servo perfeito. Lucas como o homem perfeito. E João mostra Jesus como Deus. E Mateus tem um propósito muito especial de mostrar Jesus como rei. A gente vai ver isso no livro inteiro. Por exemplo, em Mateus 2, quando os magos fazem a visita a Jesus, eles estavam procurando o rei dos judeus. Tempos depois, quando Jesus já havia começado o seu ministério, ele lança a mão de várias parábolas para explicar como era o reino de Deus. Tudo é sobre o reino em Mateus. As parábolas apontam para o reino. Ele vai falar do grão de mostarda, vai falar do tesouro, da pérola preciosa. São representações do reino do Cristo. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Jesus não nega que ele era o rei. E lá no final, quando Jesus é crucificado, colocaram uma placa em cima da cruz, um dizer escrito: Jesus, o rei dos judeus. Escreveram em latim, em grego, em hebraico. E para concluir essa obra, Mateus fala que nas últimas declarações de Jesus, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então tudo é sobre o rei, tudo é sobre Jesus reinando, que tem forte relação com o termo também ungido, que é o mesmo que Messias no hebraico e o mesmo que Cristo no grego. Esse texto de Zacarias 9:9 é muito especial. Observa bem e vê se você lembra de um fato. Alegra-te muito, ó filha de Sião.
Eis que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho. Esse texto não evoca na sua mente imagens de Jesus entrando em Jerusalém num jumentinho? Isso aconteceu também para que se cumprisse aquilo que foi dito por meio do profeta, nesse caso pelo profeta Zacarias, muitos anos antes de Jesus entrar em Jerusalém. Então, tudo é, no Novo Testamento, algo que vai completar o Antigo, que vai cumprir o Antigo Testamento. E é muito interessante como Zacarias diz aqui, ó, alegra-te muito, ó filha de Sião, que é uma representação de Jerusalém, eis que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde. E quando a gente lembra de quando Jesus entrou, teve aquela entrada triunfal em Jerusalém, a gente lembra que o povo ficou num alvoroço que só, o povo muito se alegrou com a chegada de Jesus. Era o ápice do ministério de Jesus no sentido de quanto ele era famoso, quanto ele era reconhecido pelas multidões. Então, eles recebem a Cristo com muita alegria. Exatamente como diz ali, alegra-te muito. E vocês lembram do que o povo vai dizer ali? Hosana, Hosana ao rei, Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E o que esse termo Hosana significa? É muito interessante que a gente canta bastante esse termo tão especial, e quando a gente aprende o que Hosana significa, a gente canta com muito mais significado, porque realmente é algo que fala muito da nossa relação com Jesus. Antes de ser escrito lá em Mateus, o que o povo fala, Hosana, esse termo está lá no Salmo 118, versículo 25. Na nossa versão em português, não está escrito Hosana, mas sim na versão hebraica, Hosana. Mas na tradução diz o que significa, salva-nos, salve. E salve realmente no sentido de salvar. Por quê? O texto do Salmo 118 é um salmo messiânico, um salmo que aponta para Cristo. É o mesmo salmo que vai dizer, por exemplo, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E isso é algo maravilhoso à vista do Senhor. Então, no Salmo 118, quando a gente vê ali Hosana, salva-nos na nossa Bíblia aqui já em português, é um salmo que vai retratar Jesus que viria como Salvador. É um clamor do povo pelo Salvador. Salva-nos, bendito é aquele que vem. E essas mesmas palavras serão ditas muitos anos depois pelo povo recebendo Jesus. Então, se referindo lá ao Salmo 118, que diz salva-nos, eles vão dizer, salva-nos, filho de Davi. Salva-nos, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E perceba, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho. É impressionante a humildade do Rei Jesus. Aquela celebração do povo com a chegada de Jesus era uma celebração só quando um rei muito importante, muito querido, chegava na sua cidade. Então as multidões estavam reconhecendo, o Senhor nosso rei, o Senhor chegou na sua cidade, o Senhor chegou a Jerusalém. E o Senhor é aquele que nos salva, Hosana. Então, esse texto é muito especial que mostra a humildade do nosso Salvador. Um dos motivos pelos quais os fariseus e os mestres da lei rejeitaram Jesus é que o modo de vida deles não era compatível com a humildade pregada por Jesus. Os fariseus e mestres da lei também esperavam o Messias, mas o Messias que era carpinteiro, o Messias que nasceu de forma tão simples em Belém, o Messias tão humilde que entra em Jerusalém em um jumentinho, o Messias que come com
pobres e pecadores, eles esperavam o Messias que viria de maneira militar, de maneira grandiosa aos olhos humanos, libertar Israel da opressão dos outros povos, da opressão de Roma. Mas, na realidade, o que eles realmente precisavam, e não só eles, mas todo mundo precisava, era do Messias que viria para nos libertar da maior opressão que existe, que é a opressão do pecado, que é muito pior do que a opressão de um povo sobre o outro. Esse Salvador humilde veio para nos libertar. E Mateus, logo no primeiro versículo, vai destacar Jesus como rei, quando ele fala assim: livro da genealogia de Jesus Cristo. Ele já coloca ali o título de Messias juntamente com Jesus, o que hoje a gente usa como nome próprio, Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Bem, a gente sabe que existe uma lista enorme nesse capítulo de Mateus 1. Filho de quem? Filho de outra pessoa. É uma lista da genealogia. Mas é interessante que no primeiro versículo, Mateus vai destacar: ele é filho de Davi e filho de Abraão. Por quê? Porque os judeus esperavam o Messias que fosse dessa linhagem, que fosse esse filho aí, não é literal, é no sentido de descendente. Então, ele era descendente de Davi e descendente de Abraão. Davi recebeu uma promessa de Deus de que o descendente dele, haveria um descendente que iria governar para sempre. Deus iria estabelecer eternamente o reino da família de Davi. E esse descendente, esse herdeiro do trono de Davi que governaria para sempre, é Jesus. E Jesus também é filho de Abraão, porque ele também é o filho da promessa. Quando Deus fala com Abraão, ele fala: ó, da tua descendência virá a bênção para o mundo inteiro. E essa bênção que Deus está falando, lá em Gênesis, é Jesus. Essa bênção que seria não somente para o povo judeu, mas também para o mundo inteiro, para todos nós. Então, ele é filho de Davi e filho de Abraão. Uma coisa interessante é que, nesse tempo, as genealogias eram muito observadas, eram muito importantes para o povo judeu. Por exemplo, Flávio Josefo, que foi um grande historiador judeu no século I depois de Cristo, quando ele vai começar a sua obra, ele começa com a sua genealogia, começa falando dos seus ancestrais até chegar até ele, para mostrar a pureza da sua família, como ele era judeu. E Mateus, de forma parecida, ele também inicia falando da genealogia de Jesus. As genealogias eram até guardadas no Sinédrio, que era o conselho dos judeus, o conselho das autoridades lá em Israel, dos líderes judeus. E eles guardavam as genealogias para manter a pureza. E então, quando Mateus fala filho de Davi, filho de Abraão, Mateus está defendendo a realeza de Jesus. Ele não veio de qualquer família, ele é da linhagem que o Senhor prometeu que viria o Messias. Então, ele é o rei legítimo. Há algum tempo atrás, a gente ouviu uma mensagem belíssima aqui do pastor Alaí sobre os magos do Oriente que foram adorar Jesus quando ele ainda era um menino. E a gente ouviu quanto o rei Herodes ficou alucinado e furioso quando ele ouviu os sábios do Oriente perguntando: onde está o rei dos judeus? Imagina Herodes pensando naquela hora: o rei? Pera, o rei está na sua frente, como assim o rei dos judeus? E Herodes o Grande ficou muito bravo com tudo aquilo. E a preocupação dele era ainda maior se a gente observar historicamente a origem de Herodes. Como que Herodes surgiu na história? Herodes, que na realidade era um representante de Roma, ele não tinha linhagem de rei.
Ele era chamado de rei Herodes, mas na realidade não era realmente o rei. Herodes o Grande, ele era idumeu por parte de pai e árabe por parte de mãe. O que é ser idumeu? Idumeu é a pessoa que veio da linhagem de Edom. E Edom na Bíblia é Esaú. Então, por parte de pai, Herodes era da descendência de Esaú. E por parte de mãe, ele era árabe também, da descendência de Ismael. Então não tinha jeito para ele ser rei. Agora Jesus não. Jesus realmente era o rei. Ele era filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó e assim por diante até chegar nele. Então imagina o quanto isso preocupou Herodes. O rei dos judeus devia ser aquele que na tradição, na linhagem, viria de Abraão, viria de Davi, mas Herodes não tinha essa linhagem. Herodes foi colocado ali por Roma para ser um representante. Porque o povo romano, ele dominava os outros povos de maneira um pouco diferente dos que vieram anteriormente. Por exemplo, a Babilônia, quando fez cativo o povo de Judá, realmente levou o povo como escravo para a Babilônia, para outro território. Mas Roma não fez isso, não levou o povo de Israel para outro território. Os romanos permitiam que eles continuassem ali, com a sua própria religião, com as suas próprias tradições, desde que pagassem os impostos, desde que não se rebelassem contra o César. Mas eles precisavam de um representante para vistoriar, para vigiar o povo. Então eles colocaram Herodes. Mas tanto Herodes como os judeus sabiam que Herodes não era rei. Ele não tinha linhagem para ser rei, mas Jesus o tinha. Jesus é o Messias, o filho de Davi e o filho de Abraão. Então, Mateus destaca a realeza de Jesus à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. E Mateus fala também muito no seu evangelho sobre o reino de Deus. O reino é constituído pelo rei, pelos seus súditos, mas também por princípios. E todas essas questões serão exploradas no evangelho de Mateus. Então, Mateus vai fazer conhecido o reino de Deus, que ele também chama de o reino dos céus, tem o mesmo significado. Ele vai mostrar como acessar esse reino. Mas lendo o livro de Mateus, é importante a gente ter em mente que o reino de Deus é eterno, presente e vindouro. Porque em certos textos de Mateus, a gente vê falando assim: o reino de Deus está próximo, ou seja, ele está vindo, ele é vindouro. Outros textos a gente vê: o reino de Deus chegou. E a gente sabe que Deus reina eternamente. O salmista Moisés escreve lá no Salmo 90, de eternidade em eternidade tu és Deus, ou seja, na eternidade passada e na que há de vir, ou seja, de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos. Deus sempre reinou. Ele sempre será rei. Ele reina. Então, o reino de Deus ele é eterno, sim, conforme a palavra nos diz. Mas nos textos do Evangelho de Mateus, a gente vai ver esse reino de Deus como uma ideia de poder. A gente precisa tomar muito cuidado em não pensar que o reino é um lugar. Do tipo, o rei está aqui ou acolá, é aqui nessa geografia. Não, o reino de Deus é nessa outra região. Não. O reino de Deus, na verdade, é um poder. É a autoridade que o Senhor tem nas nossas vidas. Então, quando o Evangelho de Mateus vai falar o seguinte: o reino de Deus chegou, Mateus fala isso, né? Jesus fala isso e os seus discípulos, para aqueles que receberam Jesus como rei, para aqueles que agora estão debaixo da autoridade
de Cristo, debaixo da autoridade de Deus. Então, mesmo o reino de Deus sendo também vindouro, ou seja, mesmo ele vindo no futuro, na figura de Jesus, como a gente vê em Apocalipse, de maneira literal, para julgar os povos, a gente pode viver esse reino agora mesmo. Quando a gente tem o nosso coração submisso ao Senhor, entregue a Jesus Cristo, a gente já vive esse reino de Deus. Apocalipse vai falar que realmente o reino de forma literal virá. Jesus realmente estará sentado no trono e julgará todas as nações, governará todos os povos. Mas a notícia maravilhosa é que a gente não precisa esperar ele vir para a gente ser governado por ele. No momento que a gente entrega o governo na nossa vida a Jesus, o reino de Deus chegou. Então ele também é presente. Eterno, presente e vindouro. Então a gente já pode viver a realidade do reino de Deus. O reino de Deus chegou na nossa vida. Agora a gente já pode viver os princípios do reino de Deus. Mateus explora esses princípios, principalmente nos capítulos 5, 6 e 7, que são os capítulos do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, em que Jesus vai falar: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, os limpos de coração, os pobres de espírito. Uma lista enorme de bem-aventuranças, em que Jesus também vai ensinar o Pai Nosso. Jesus também fala sobre dar outra face e diversos ensinamentos, porque o reino de Cristo parece ser de ponta cabeça com o que a gente vê nos reinos desse mundo. Enquanto o mundo fala: se fizeram algo contra você, você deve pagar na mesma moeda. Jesus fala: dá outra face. Se te fizerem caminhar 1 milha, caminhe 2. É algo completamente diferente. No reino de Deus, o grande é, na verdade, o pequeno. Quem recebe honra é aquele que serve. No reino de Deus, o último é o primeiro. É um reino que totalmente vai confrontar a nossa maneira de viver. E esse acesso ao reino de Deus é muito importante, porque não basta só a gente saber que Deus pode reinar nas nossas vidas. É importante que a gente saiba como viver o reino de Deus. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nesse texto, João Batista prega antes de Jesus iniciar o seu ministério. Então, ele está falando: está próximo o reino dos céus. Jesus está vindo para estabelecer o reino de Deus. Então, ele fala: arrependei-vos. Essa é a chave para o reino de Deus. E esse é o termo que vai ser explorado por todo o livro de Mateus. O arrependimento como um modo de nós entrarmos no reino. Porque não existe possibilidade de sermos salvos sem o arrependimento. Somente com um coração que reconhece os seus erros, que reconhece os seus pecados, que nós podemos chegar até Cristo. Sem arrependimento, é impossível uma pessoa reconhecer que é pecadora. É impossível essa pessoa reconhecer que necessita de salvação. É impossível ela entrar no reino dos céus sem Cristo. Então, o arrependimento é a chave. Esse termo arrependimento, ele é citado cerca de 60 vezes no Novo Testamento. E citado também muitas vezes no livro de Mateus. Arrepender. O termo grego para arrepender-se, quando se refere a nós, é metanoia, que é uma mudança completa de mente, que invariavelmente vai também culminar numa mudança de atitudes. É impossível a gente se arrepender realmente
sem que as nossas atitudes comprovem isso, sem que haja frutos de arrependimento. É por isso que João Batista vai virar para os mestres da lei, para os fariseus e falar: raça de víboras, vocês precisam dar fruto de arrependimento. As atitudes de vocês devem comprovar um coração que se arrependeu, um coração que quer mudar realmente, que quer agora viver o reino. Por isso que no ministério de Jesus a gente vê uma proximidade tão grande dele com os que eram chamados pecadores, pobres. Na cultura judaica, o termo pobre não está só relacionado à condição financeira, mas também a status social baixo. Então, até um publicano, até um cobrador de impostos, que era rico, podia ser considerado pobre, porque ele era de status social baixo, ele não seguia a lei à risca, como os fariseus. Eles eram chamados pecadores e eram considerados mais pecadores do que todo o resto dos líderes judeus. Os fariseus se achavam superiores e Jesus então vai se aproximar dos pobres de espírito, dos humildes que reconhecem a sua própria miséria como humanos que pecam dia após dia contra o Senhor. Jesus veio com o objetivo de salvar a todos, inclusive os fariseus. Ele ama a todos. Na cruz, ele se entregou com o objetivo de salvar a todos. Mas é necessário que a gente o receba. E as autoridades lá de Israel não o receberam, porque eles não quiseram se arrepender. Lá em Atos 7, quando Estevão vai fazer o seu discurso perante as autoridades, ele vai dizer: ai de vocês, porque vocês resistem ao Espírito Santo. Ou seja, vocês não querem se arrepender. Vocês mataram os profetas que vieram anteriormente dizendo: desde o dia dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Esse é um texto de Malaquias 3:7. E Estevão vai dizer: olha só, lá no passado, os profetas já pregavam arrependimento, mas vocês fariseus, vocês escribas, mestres, vocês rejeitaram e não se voltaram para o Senhor. Vocês resistem ao Espírito Santo, porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É só com Ele realizando a obra nas nossas vidas que nós conseguimos nos arrependermos dos nossos pecados. E mesmo 500 anos antes de Jesus, que esse texto é produzido por Malaquias também não está falando e anunciando uma novidade. Ele está fazendo eco com aquilo que muitos profetas antes dele também haviam anunciado: arrependei-vos. Esse termo, tornai-vos para mim, significa voltem-se para mim. Deus quer intimidade com o seu povo e está falando: voltem para mim. É muito parecido com o que Tiago vai anunciar na sua carta: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Esse é o objetivo, essa é a chave, é o meio como acessar o reino de Deus. É por isso que o reino de Deus já estava ali, já havia chegado para os pecadores arrependidos. Havia chegado para publicanos, para prostitutas, para ladrões, para assassinos, porque eles se arrependeram. Então, eles receberam acesso ao reino. Agora, quem foi Mateus? Quem foi esse evangelista que antes era, na realidade, um publicano? Antes é importante a gente destacar que os 4 evangelhos são anônimos. Nenhum deles começa dizendo, por exemplo, Mateus que vai falar para a igreja tal, tal, tal. Não é como as cartas paulinas. Paulo costuma começar: Paulo, apóstolo de Cristo para a igreja tal.
Os evangelhos não, os evangelhos vão direto ao ponto, já começam falando da história de Jesus. Mas por que Mateus não colocou lá o nome dele, Mateus? Bem, talvez por modéstia, mas provavelmente porque aqueles que iriam receber o seu evangelho já deviam conhecer Mateus, então já sabia de quem era aquela obra. Mas independente disso, a tradição é unânime em apontar Mateus como aquele que escreveu esse evangelho. É unânime e nunca citou outra pessoa no lugar de Mateus para escrever essa obra. Então, a gente tem que Mateus escreveu esse evangelho. Mas quem foi ele? É muito interessante a história de Mateus como um publicano. Os publicanos eram os cobradores de impostos ou coletores de impostos. E eles, sabe aquele profissional que é um inspetor da alfândega no aeroporto, que vai ver tudo que a pessoa está trazendo para depois taxar os impostos? É mais ou menos isso. Ele trabalhava numa coletoria e ele devia cobrar os impostos ou de pessoas físicas ou de caravanas que passavam na estrada em que ele trabalhava. Olha esse versículo, Mateus 9:9. Partindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele o seguiu. Mateus sentado na coletoria, ou seja, está indicando a profissão dele. Aqui Jesus estava saindo de Cafarnaum, então ele vê Mateus. Uma observação é que Marcos e Lucas vão trazer também o nome Levi. Então tinha esses dois nomes, Mateus ou Levi. Existem duas teorias para esses dois nomes. Ou Levi era o nome do pai de Mateus, que também era chamado de Alfeu, possivelmente. Então Mateus seria chamado Mateus ben Levi, como se fosse o filho carregando o nome do pai. E a outra possibilidade, a outra hipótese, é de que Jesus tenha mudado o nome de Levi para Mateus. Os dois nomes são hebraicos, mas Mateus significa presente do Senhor. Então, assim como Jesus mudou o nome de Pedro, talvez tenha também mudado o nome de Mateus. São hipóteses, mas o que a gente pode assegurar é que Mateus era judeu. Só que um judeu com uma reputação muito ruim, muito difamado entre o seu povo. Porque como um cobrador de impostos, como um publicano, Mateus trabalhava para Roma, que era o povo que oprimia Israel, o povo dominador de Israel. E Mateus cobrava os impostos que iam lá para Roma. Cobrava de ricos, cobrava de pobres. Só que Roma tinha sua taxa e ficava satisfeita com a sua taxa. Mas os cobradores de impostos tinham o direito, eles poderiam, se quiser, cobrar a mais. Como se fosse uma comissão pelo trabalho deles. Então, com muita facilidade, os cobradores de impostos enriqueciam, porque as pessoas comuns ali não sabiam qual era a taxa romana. As pessoas que passavam pela coletoria de Mateus não tinham noção exatamente do quanto que devia ser cobrado de maneira justa. Então, os cobradores de impostos tinham liberdade de cobrar o quanto eles quisessem. E quando uma pessoa passava ali, eles poderiam revistar todos os bens, tudo que aquela pessoa trazia, para então cobrar o imposto, que muitas vezes era além do correto, era além do justo, e eles ficavam com esse dinheiro para si. Então, ser publicano era muito mal visto, porque trabalhava para Roma, trabalhava para os opressores e colaborava com os opressores, tirando as riquezas do povo de Israel.
Além disso, os publicanos trabalhavam aos sábados, que era o dia do descanso, e eles também faziam negociações com os gentios, com outros povos que passavam ali na estrada. Então, ser publicano era terrível, era tão odiado alguém publicano, que até os fariseus, que eram tão ali na lei, tão caxias, tão focados em obedecer à lei, até os fariseus aceitavam que um judeu enganasse um cobrador de impostos. Eles eram vistos como piores pecadores, assim como prostitutas, assim como ladrões, assassinos, eram contados no mesmo grupo. Então, Jesus, passando por ali, ele vê Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. E ele o seguiu. E detalhe, Mateus, ele trabalhava aqui onde está circulado, aqui, onde está escrito Tibérias, que hoje é Tiberíades, tá? Em outra língua esse mapa. Essa Via Maris significa o nome da estrada em que Mateus exercia sua profissão. Ela ia até de Damasco, lá em cima, que fica na Síria, ao norte de Israel, percorria a Galileia, onde está circulado, percorria também a Judéia, onde tem Jerusalém, e passava pelo mar Mediterrâneo, indo até o Cairo, capital do Egito. Então, era uma estrada que ligava Damasco, na Síria, ao Egito, passando pelo mar Mediterrâneo. E também, onde está circulado, Tiberíades, é onde fica o mar da Galileia. Então, todo mundo que passava, que atravessava o mar da Galileia, tinha que pagar imposto para Mateus, porque Mateus trabalhava na coletoria de Cafarnaum, na Galileia. Interessante e curioso é que, muito provavelmente, André, Pedro, Tiago e João tinham que pagar imposto para Mateus antes de serem discípulos, já que eles também trabalhavam em Cafarnaum, só que como pescadores. Então, é muito interessante isso. E trabalhando ali como publicano, Mateus estava trabalhando não só para Roma, mas também para a casa de Herodes, para a família de Herodes. A Bíblia cita diversos Herodes. Cita Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. E fala de diversos Herodes em diferentes partes. Nessa época, quem governava ali, a região onde Mateus trabalhava, não era Herodes o Grande. Ele já havia morrido. Era o filho dele, chamado Herodes Antipas, que, inclusive, foi aquele Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista. E era uma família muito mal vista pelos judeus também. Então, ele trabalhava para todos os piores opressores possíveis, para Roma e para Herodes. E é muito interessante a gente notar que quando Mateus vai fazer a lista dos 12 apóstolos, olha o que ele escreve. Os 12 apóstolos são, e esses 3 pontinhos aí significa que vem bastante gente antes e depois também. Aqui foi feito um recorte. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e etc. Ele cita a profissão dele. Isso é algo inédito porque a gente não vê a profissão de Mateus sendo citada na lista dos 12 apóstolos, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. E nenhum outro evangelho tem ali Mateus, o publicano. É sempre, por exemplo, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, direto. Mas Mateus faz questão de colocar Mateus, o publicano. Por que ele fez isso? Mateus tinha o objetivo de mostrar Jesus como o rei, como o Messias, mas ele quer mostrar que o Messias é tão misericordioso que transforma um publicano em um discípulo, um cobrador de impostos, corrupto, que roubava dinheiro do povo judeu,
em um grande evangelista. Então ele vai mostrar a misericórdia de Deus, a graça de Deus na vida dele. Deus chama pessoas como essas, Deus chama pessoas pecadoras como nós para a grande obra dele. E é isso que Mateus vai destacar aqui. Mateus, o publicano. Ele não tem vergonha porque Jesus já havia transformado a identidade dele. Ele não mais trabalhava como publicano, mas ele não tem vergonha de mostrar o quanto a graça de Deus o alcançou, o tirando de uma profissão tão vil, para agora anunciar as boas novas do reino de Deus. E boas novas não para qualquer público, mas para o público mais difícil de se transmitir, no sentido de o público que mais entende do Antigo Testamento, que mais entende das Escrituras. E Mateus, ele não desonrou o chamado dele, pelo contrário, era alguém que sabia escrever bem e ofereceu o seu dom no reino, ofereceu o seu dom ao Senhor e deixou o testemunho dele, o Evangelho, segundo Mateus, como seu legado. E olha só o impacto que isso tem. Alguém que se livra do passado, que vai viver uma nova vida em Cristo, que quer viver agora o reino de Deus e que oferece os seus dons, que antes eram usados de maneira ruim, agora eles são utilizados para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mateus, o publicano, ele mostra a graça de Jesus na vida dele. A gente vê a graça de Deus e o quanto a mensagem de Jesus impactou Mateus, também no destaque que ele faz a certas passagens. Por exemplo, passagens como o tesouro, o reino de Deus é como um tesouro escondido, em que o homem veio, soube desse tesouro e vendeu tudo, comprou aquele terreno para ficar com o tesouro. Essa parábola só tem em Mateus. Quando ele vai falar, havia um homem que soube de uma pérola muito preciosa, vendeu tudo e comprou aquela pérola. Mateus é o único que fala dessa parábola. A passagem do imposto do templo, quando vem algumas pessoas perguntar, Pedro, o seu mestre não paga o imposto do templo? E aí Jesus fala, Pedro, é justo pagar, a gente que é realmente do reino de Deus, pagar pelo templo? Mas para que eles não se escandalizem, vai lá pescar. E Pedro vai pescar e tira da boca do peixe o pagamento tanto para ele, do imposto, tanto para Jesus. Para ambos, e ele paga o templo. Esse pagamento do imposto, essa passagem, só tem em Mateus. A passagem do credor incompassivo, aquele que pede perdão ao rei, aquele credor que devia tanto para o rei e teve a sua dívida perdoada, mas depois foi incompassivo com aqueles que deviam a ele próprio, só tem em Mateus. E é interessante porque Mateus vai destacar as mensagens que mais impactaram a vida dele, porque antes de alcançar pessoas para Cristo, ele foi alcançado. Então ele vai mostrar, olha só, eu tinha tanta dificuldade de lidar com dinheiro, eu era um publicano, eu era um ladrão, eu era servo de Mamon, do Deus do dinheiro. Mas Jesus transformou a minha vida e a mensagem que transformou a minha vida, eu vou escrever para que transforme a vida de vocês também. Então é isso que Mateus vai destacar. Outra coisa, sabe a oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso, a gente vê Mateus falando, perdoai as nossas dívidas. Só que Lucas não fala isso. Lucas fala, perdoai os nossos pecados. Por que Mateus fala de dívida? Como um publicano, Mateus nunca perdoava dívidas. Mas agora que ele reconhece a dívida enorme que ele tinha para com Deus, não paga, agora ele perdoa as dívidas e pode ensinar isso para outros. A mensagem que transformou a vida de Mateus foi a mensagem que ele transmitiu
como um grande evangelista. A respeito dos leitores e destinatários do Evangelho de Mateus, a gente tem provavelmente a data entre 50 e 65 depois de Cristo. Certamente antes do ano 70 depois de Cristo, porque no ano 70 houve a destruição de Jerusalém. Houve o chamado cerco de Jerusalém, uma rebelião dentro de Israel que fez com que o comandante Tito de Roma fizesse um estrago em Jerusalém e acabasse com o templo de Herodes. E por quê? Antes desse ano tão decisivo? Porque no livro de Mateus, Jesus vai dar o sermão profético. E no sermão profético, que ele fala também a respeito de coisas do fim dos tempos, ele fala sobre a destruição do templo. Lembra quando os discípulos estão passando pelo templo e falam: nossa, olha que lindo, que grandioso essa construção, esse templo. Jesus fala: eu vos afirmo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Isso tudo vai ruir. Essa é uma profecia que se cumpriu no ano 70, quando o templo foi completamente destruído. Então, como Mateus vai destacar a profecia, e ele não fala quando se cumpriu, é porque o Mateus foi escrito antes que a profecia se cumprisse. Os historiadores também acreditam que o livro de Mateus foi escrito antes da dispersão dos judeus e cristãos, agora, que ocorreu em Atos 8, quando houve uma grande perseguição em Jerusalém e eles se dispersaram. E muitos deles foram para Antioquia da Síria. Lembra daquele mapa em que lá em cima tem a cidade de Damasco? Esse pontinho em cima é a Síria. E na Síria tinha também uma cidade chamada de Antioquia, que era uma cidade de fala grega, mas que tinha muitos judeus ali. E quando os discípulos e quando a igreja já sendo formada foi perseguida, muitos foram para essa região da Antioquia. E provavelmente lá foi o local da redação, o local onde Mateus escreve o seu evangelho. Provavelmente antes de Atos 8, porque antes de Atos 8, quando ainda não existia uma perseguição tão forte, os próprios apóstolos estavam ali para compartilhar o que Jesus falou, o que aconteceu. Mas a partir do momento em que a igreja se dispersou, era necessário um relato por escrito de como tudo aconteceu. De quem foi Jesus, e no caso de Mateus, Jesus como Messias, Jesus como Rei. E leitores, a maioria judeu. O grande foco de Mateus é o povo judeu, é o seu próprio povo, os seus compatriotas. É por isso que Mateus é o livro que mais fala do Antigo Testamento, que mais faz alusões ao Antigo Testamento, como nós vemos aqui. E Mateus não explica muitas coisas, ele às vezes cita, sem até falar o nome do profeta, porque o povo judeu iria reconhecer de quem ele estava falando. Ele não explica termos judaicos, ele simplesmente vai colocando ali as profecias que falam sobre Jesus. Então, o foco de Mateus é no povo judeu. Diferente de Lucas. Lucas tem um foco mais nos gentios, mas Mateus tem um foco mais nos judeus. Mas isso não significa que Mateus é anti-gentio. O evangelho não é nem anti-gentio, ou seja, anti-outros povos, nem antissemita, nem contra os judeus. O evangelho é para todos aqueles que com o coração aberto se arrependerem e para aqueles que querem receber o reino de Deus, para aqueles que querem viver debaixo do reino dos céus. E concluindo, o que Mateus nos ensina?
Mateus nos ensina sobre a importância do Antigo Testamento. Às vezes a gente se apega tanto no Novo, porque a gente gosta da clareza de textos que dizem: Jesus fez isso, depois fez aquilo, foi para essa região e falou isso. Mas na realidade a gente viu hoje que toda a palavra de Deus fala sobre Jesus. E o Antigo Testamento é muito especial porque fala das profecias que falam sobre Jesus. Uma dica, inclusive, de leitura do livro de Mateus é que quando a gente está lendo, algumas Bíblias têm referências abaixo de onde a gente consegue encontrar aquela profecia no Antigo Testamento. Então está lá, Zacarias 9:9, na página que fala de Mateus 1, está lá embaixo, onde a gente pode encontrar esse texto, Isaías 7:14. Então, é bem como o autor de Hebreus fala no seu primeiro versículo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, aos nossos ancestrais por meio dos profetas, nestes últimos dias tem nos falado por meio do Filho. É isso que Mateus vai explorar. Deus falou diversas vezes ao povo de Israel, mas agora Ele tem nos falado a respeito do Filho. Mas para comprovar a autoridade do Filho, era necessário Mateus recorrer à autoridade das Escrituras. Hoje é o primeiro dia do Enem. E hoje muitos jovens aqui da igreja vão estar fazendo uma prova decisiva para serem aprovados numa universidade pública. E dentro da redação, que é uma das partes da prova, os nossos professores sempre aconselham a gente a lançar mão de um argumento de autoridade. O que é isso? Vamos fazer um cenário aqui. Digamos que você esteja se sentindo cansado, esteja se sentindo indisposto, muito frio, fraco. E aí você está na fila do mercado, encontra uma pessoa e começa a conversar com ela. E conversa vai, conversa vem, e você comenta: nossa, estou me sentindo muito cansado, não sei porquê. Estou sentindo esse sintoma. Aí a outra pessoa vira: não, eu sei exatamente o que você tem. Anemia. Aí você chega em casa, curioso, vai no Google e pesquisa tudo sobre anemia. Coleta todos os dados e se convence: eu tenho anemia. Até que você vai, depois de um tempo, ao médico, ele faz os exames, analisa, vê o nível de ferro, vê os hormônios, a ferritina. O médico te acompanha já há 20 anos. E ele vira para você e fala: não, você não está com anemia. Você tem hipotireoidismo, um distúrbio na tireoide. Essa é a conclusão que eu chego com base nos exames, com base no acompanhamento que eu tenho contigo já há mais de 20 anos, com base nos 35 anos exercendo a profissão de médico. Em quem você vai confiar? Eu espero que seja no médico, porque é ele que é a autoridade, ele é um especialista. Então, quando os professores falam para a gente escrever o argumento de autoridade, é para a gente escrever o que disseram os especialistas. Mateus tinha uma má reputação, um publicano escrevendo para grandes autoridades. Mas ele recorre ao argumento de autoridade que é totalmente aceito, tanto por ele, Mateus, tanto pelos judeus. Ele encontra algo em comum. Bem, o que temos em comum? Temos em comum o Antigo Testamento, temos em comum as Escrituras. Então é nelas que eu vou mostrar para vocês: Jesus Cristo é o Messias. Algo muito interessante no estudo de missões, de missiologia, é que é muito importante ao missionário, aquele que vai anunciar as boas novas, conhecer a cultura do povo-alvo. Então, ele vai utilizar muitas vezes elementos da própria cultura
para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Mateus, como um bom evangelista, por que não dizer também missionário, ele também vai explorar tudo da cultura dos judeus, da própria cultura dele, para mostrar Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Filho de Abraão. É ele quem vai abrir mão do seu antigo modo de viver. Ele vai ser alcançado por Cristo para depois alcançar novas vidas. O Evangelho de Mateus nos ensina o quanto o reino de Deus transforma uma pessoa, transforma Mateus, e o impacto que o reino tem na vida dele, que agora ele vai anunciar as boas novas, para que outros também possam viver o reino de Deus, que é eterno, que é presente e que também é vindouro. O apóstolo Paulo vai falar, pode passar por gentileza, lá em Efésios 2, 19 e 20. Sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. O fundamento dos apóstolos, não só dos profetas, mas também com o fundamento dos apóstolos, que certamente Mateus estava aí incluso. Mateus lança um fundamento bem firme, seguro, porque ele também vai mostrar Jesus no Antigo Testamento. E é por meio desse fundamento que ele vai anunciar não só para os judeus, mas para o mundo inteiro. Jesus é o Messias.